Altos Papos com Calmelo. No alto do cruzeiro tem o cara que posso chamar de amigo. Um cara de um coração gigante, de um projeto lindo, que vive pra fazer o bem, servindo e ajudando a quem. Com ele eu posso contar, pode crer. Oh, parabéns, amigo, nós estamos juntos com você. A nossa palmeira e o alto do cruzeiro estão ficando belos. Parabéns, Calmelo. Parabéns, Calmelo. Deus abençoe a sua humildade e o seu coração fraterno. Parabéns, Calmelo. Parabéns, Calmelo. No alto do cruzeiro tem um cara que posso chamar de amigo. Um cara de um coração gigante, de um projeto lindo, que vive pra fazer o bem, servindo e ajudando a quem. Com ele eu posso contar, pode crer. Oh, parabéns, amigo, nós estamos juntos com você. Vamos embora, vem pro Calmelo, vem, vem, vem. A nossa palmeira e o alto do cruzeiro estão ficando belos. Parabéns, Calmelo. Parabéns, Calmelo. Deus abençoe a sua humildade e o seu coração fraterno. Parabéns, Calmelo. Parabéns, Calmelo. Calmelo, 38 anos de história. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Altos Papos com Calmelo. Sejam todos bem-vindos, mais uma noite especial para a gente poder bater papo, dialogar, conversar, conhecer um pouco mais do nosso entrevistado de hoje. Estamos diretamente dos estúdios da Digifotos, Produções e Eventos, com a produção dele, Manuel Jatobá. O nosso entrevistado de hoje, muito conhecido pelos palmeirenses e, claro, também por toda a Alagoas, tá? Clínico geral, pneumologista, pai, avô, vice-prefeito por 2 mandatos, ex-vereador e ex-secretário de saúde. O nosso entrevistado de hoje, senhoras e senhores, doutor Márcio Henrique, seja bem-vindo ao nosso Altos Papos. Boa noite, Cal, boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Primeiro, o respeito que eu tenho pelo profissional que você é, e também pela relação de amizade que nós temos. É uma alegria. Parabéns a você, parabéns a Emanuel pelo estúdio e pela estrutura que montou. E essa sua iniciativa de fazer esse podcast, mostrando o povo um pouco da vida das pessoas e levando um pouco de informação para as pessoas e para o povo de Palmeira dos Índios. Doutor Márcio, o nosso podcast ele tem o objetivo de trazer um pouco mais da intimidade dos nossos entrevistados, né? Tanto da vida profissional, da carreira pessoal também. Então, para a gente dar início, né, ao nosso podcast, quero que o senhor faça um resumo, mas com muita calma, com muita clareza, sabe? Fica à vontade, já que está em casa, que realmente são altos papos, tá? Quem é doutor Márcio Henrique? O doutor Márcio primeiro foi o Márcio Henrique de Carvalho Lima, o Marcinho da família. Na minha família todo mundo chama de Marcinho. Depois da chegada do meu filho, eu continuei sendo Marcinho e o outro passou a ser o Marcinhozinho. Mas eu nasci em Palmeira dos Índios, em 1964, no Hospital Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia. Passei os primeiros anos de minha vida aqui em Palmeira. Depois, lá em casa nós somos 5 filhos. 5 filhos. Meu pai chamava-se José Nogueira Lima, de Pernambuco, da região de Custódia, Betânia, aquela região do sertão de Pernambuco. Minha mãe, alagoana, de Delmiro Coveia. E meu pai vindo trabalhar, ele trabalhava no SESP, vindo para aqui, conheceu minha mãe, se casou e tiveram 5 filhos. Eu sou o segundo da família. Meu irmão o mais velho Paulo, depois veio eu, minha irmã Cléia, depois eu, Dimas e o Cacá. Somos 5.
Os 3 primeiros, nós nascemos aqui em Palmeira dos Índios. Depois, por motivo de trabalho, meu pai foi morar em Olho d'Água das Flores. Fomos depois para Maceió. E em Maceió eu fiz toda a minha formação, né? Estudei no Colégio Santíssimo Sacramento a minha vida toda, foi o único colégio que eu estudei. Depois fiz a faculdade, fiz a minha preparação toda e voltei para Palmeira em 1993. Foi quando eu voltei para exercer a medicina. Sou um apaixonado pela vida, apaixonado pela medicina, sou cristão, né? Católico, apostólico, romano. É um homem de fé. Um homem de fé. Um homem que precisa muito da misericórdia de Deus, como todos nós precisamos, e acredito na misericórdia de Deus. Tem um Deus misericordioso e um Deus do impossível, que é aquele que nos sustenta. E voltei para Palmeira para exercer a minha atividade médica, e por acaso depois entrou aí a política na vida. Mas esse é o Dr. Márcio, apaixonado por Palmeira, vivi a minha adolescência aqui, nas férias sempre estávamos aqui. A família do meu avô, de minha mãe, a maioria dos meus tios nasceram em Delmiro Gouveia, mas foram transferidos por conta de estudo, vieram morar em Palmeira dos Índios. Tio Noé veio primeiro, tia Mariquinha, tia Noemi, e assim foram vindo os meus tios para cá. E fincaram raízes em Palmeira dos Índios. E essa geração, a minha geração, alguns começaram a nascer por aqui, por Palmeira dos Índios. E nós passávamos as férias aqui. Os netos de seu Manu e dona Adelaide, os da primeira geração, já estão de 60 anos para lá, né? Eu esse ano faço 60 anos, meu irmão fez agora 61. Então essa primeira geração, dos 50 aos 60, é uma geração que cresceu e viveu mais em Palmeira dos Índios. Foi aqui onde eu passei a minha juventude. A Praça da Independência era um cenário de nossas brincadeiras, né, do carrinho de rolimã. Onde o senhor costuma falar que foi o palco onde o senhor começou a ralar os joelhos. Onde eu comecei a ralar meus joelhos. Eu não era muito audacioso, eu sempre fui muito medroso para essas coisas, entendeu? Mas eu ainda me arriscava de vez em quando. Eu não fazia as manobras que os caras faziam, né? Desciam aqui de cima numa carreira, chegavam lá embaixo, rodava o carro, só chamado sabia, cavalo de pau. O carro ia para um lado, o cabo ia para o outro. Eu não tinha essa coragem, não. Eu era mais devagar. E ainda me arranhava. Você pode ter uma ideia que a minha habilidade nunca foi grande. Mas foi aqui que a gente cresceu, andamos de bicicleta, gostávamos de sair aqui, lá para a Banda da Ribeira, que tinha um parreiral, a gente ia comprar uva, né? Naquela região de Vila Nova e Ribeira. Então, sempre fui um apaixonado por Palmeira. As serestas da nossa época, na Praça São Pedro, né? Então, tínhamos amigos que tocavam violão e ali a gente ia para curtir. Era o point na época, né? Era o point, a Praça São Pedro, era o local onde a gente se encontrava para ouvir piadas, para conversar. Reunir os amigos, familiares. Era uma coisa muito boa. E foi assim que eu cresci e fui apaixonado por Palmeira. E sempre tinha esse desejo, Cal, de terminar minha formação e voltar para Palmeira dos Índios. Poderia ter ficado em Maceió, mas eu nunca tive muita atração por Maceió. Meu desejo sempre foi estar em Palmeira dos Índios. Porque o senhor se identifica com um lugar calmo, como é Palmeira dos Índios. Exatamente. Né? É uma cidade em que você se desloca de um canto para outro em minutos. Com em facilidade, minutos. É verdade. Aí você vai para Maceió, para você sair de um canto para outro, não muito distante, você leva 2 horas. Né? Uma vez aconteceu um caso interessante, eu estava saindo de Santana e liguei para minha mãe lá em Santana e vim embora para aqui. Cheguei em casa, tomei banho, me deitei. Quando eu liguei para minha mãe, ela não tinha chegado em casa ainda. Eu saí de Santana para cá e minha mãe tinha conseguido chegar no apartamento dela por conta de engarrafamento dentro da cidade de Maceió. Para você ver que é uma cidade de um trânsito muito lento. Então esse é o Dr. Márcio, um apaixonado por Palmeira dos Índios, um apaixonado pela família, né, pelos amigos, procuro sempre conversar, estar perto dos amigos e ter os amigos perto de mim. Eu passei por momentos difíceis na minha vida e senti quanto é importante essa relação de amizade verdadeira, para que você possa superar as dificuldades que a vida lhe impõe. O senhor falou agora de família, vamos entrar agora na formação familiar do Dr. Márcio. Como começou, né, o casamento do senhor com a sua esposa, né, Dona Sandra, correto? E como foi a adaptação, né? Não sei com quantos anos o senhor casou, tá, mas eu acho que pelo Márcio e pelos filhos que o senhor tem, muito novo, né, diga-se de passagem. Então, como foi a formação familiar do Dr. Márcio? Eu conheci Sandra aqui em Palmeira, né? Sandra, quando eu estava
terminando praticamente a faculdade, tinha terminado a faculdade, terminei a faculdade com 24 anos e conheci Sandra nesse período. Sandra era uma colegial. Quando eu conheci minha esposa, ela tinha 16 anos de idade. Né? E nos apaixonamos. Né? Namoramos durante 2 anos e com ela com 18 anos, eu com 26 anos, nós casamos. Né? Na oportunidade, nós morávamos em Maceió, ficamos em Maceió, Marcinho e Camila nasceram lá em Maceió, e depois nós nos transferimos aqui para Palmeira dos Índios. Os meninos eram muito, muito novos, né? Devia ter 2 anos, 1 ano, 2 Marcinho, 2 Camila, 1 ano Marcinho, talvez um pouco mais do que isso. E nós viemos para cá porque nós tínhamos muita vontade de morar em Palmeira dos Índios. Sandra nasceu em Maceió. Por mais que o trabalho chame, né, para uma cidade vizinha, mas o amor faz com que volte a casa, né? Hoje eu tenho a minha vida nessa região daqui, mas minha paixão é aqui, nossa cidade. Sandra nasceu em Maceió, mas foi criada nessa região aqui de Palmeira e Quebrangulo. Dona Luzia, a Luzia, minha sogra, seu José Enoque, meu sogro, não cheguei a conhecer, ele faleceu muito cedo, novo, era fiscal de renda e faleceu de uma neoplasia maligna de bexiga. Muito jovem, né? 40 e poucos anos, se eu não estou enganado. E Sandra cresceu aqui nessa região. Nós nos conhecemos, nos apaixonamos e com 18 anos nós nos casamos. Fiz a minha formação e depois, Sandra, já com os filhos, a gente estruturou a nossa vida para que ela terminasse os estudos dela. E graças a Deus conseguimos com que a nossa estrutura familiar permitiu que ela fizesse primeiro um curso de biologia na UNEAL, se formou em biologia. Logo em seguida, o concurso teve uma sorte, após o curso, teve um concurso do Estado, ela passou no concurso do Estado. Em seguida, fez um curso de enfermagem no SESMAC, Sandra, da primeira turma do SESMAC do Sertão, da unidade do Sertão. Ela fez aqui, inclusive, no início era muito difícil, sabe, quem começa isso sempre tem, os pioneiros sempre sofrem mais, né? Você tem uma ideia, as aulas de anatomia eram em Maceió, todo sábado essa turma ia de ônibus para Maceió para poder se deslocar. É uma luta danada, né? Mas graças a Deus terminou e também teve muita sorte que logo após terminar o curso de enfermagem teve um concurso em Cacimbinhas e ela é concursada em Cacimbinhas. E hoje nós vivemos a nossa vida por aqui, nossos filhos já estão aí todos formados, médicos, seguindo a carreira deles, né? Cada um já são casados, graças a Deus, né? Tem um genro e uma nora que são espetaculares. Inclusive o senhor já é avô, né? Sou avô já está chegando o Mateu, que é o de Marcinho, já tem o Davi, né, que é o de Camila, que inclusive está chegando essa semana, tá de férias, vem para aqui, que ele adora Palmeira dos Índios, é apaixonado por Palmeira. Ele estava dizendo a minha esposa que ia comprar a casa da gente, né, que era para morar só ele e os pequenos aqui. E Marcinho ia tomar conta. Marcinho era quem ia tomar conta deles. Já conhece tudo, já conhece o espaço. Ele gosta do Marcinho porque o Marcinho faz as bagunças todas as bagunças aceita, que ele né? Aceita. Aí ele acha que Marcinho é criança também, sabe? Aí está fazendo isso, disse que ia comprar a casa da gente e que eu e Sandra ia para Maceió morar com o pai e com a mãe dela. Eu acho difícil o senhor sair de Palmeira para ir para Maceió. Vou nada, de jeito nenhum. E na idade que eu estou, não sabe mais daqui de jeito nenhum. Por falar em família, tá aí, doutor Márcio, aí, ó. A foto, Dona Sandra, o senhor, Marcinho. Linda. Carol. Identifica pra gente aí, por favor. Quem é quem? Para o pessoal que está em casa acompanhando. Estou eu, Sandra. Certo. Né? A de rosa. De rosa é a Camila. Certo. Aí a Carol, o Marcinho e a Sandra, minha esposa. O meu genro nesse dia não Essa estava, foto está parecendo foto de chá de revelação. Foi exatamente no chá de revelação do Mateu. Pronto. Camilinha foi de rosa, queria que fosse uma mulher. Eita! Né? E eu e Sandra fomos de branco, porque o que viesse para a gente estava bom, né? Fosse entendi. Mulher, fosse homem, nós estávamos felizes. E os pais também estão muito felizes com a chegada do Mateu, que está vindo aí. É mais amor para unir a família ainda mais, né, doutor Márcio? Em outubro, o Mateu está chegando, se Deus quiser. E eu tenho um neto do coração também, né, que é o João Miguel, filho
de um casal de amigos que desde criança que vive lá em casa e me chama de avô também, que eu tenho um amor muito grande também. Cria Então, um amor, é eu verdade. tenho 3 netos, na verdade. Inclusive, já estou organizando um lugarzinho para fazer um campo, porque eu acho que estava vendo aí a idade. Eu estava vendo a idade aí, Cal. Quando um tiver com 15, o outro com 17 e o outro com 10. Eu estou com 70. Acho que ainda dá para jogar um pouquinho com ele, sabe? Dá, Nem que seja no dá, gol. eu acho que dá. Nem que dá, seja no dá. gol. Mas tem né? espaço para gandula também. Exatamente. Tem espaço pra gandula. Doutor Márcio, Mas a bola tem que ir perto, né? doutor Márcio, pai, avô, esposo, família, né? Estou vendo aí meu pai, rapaz. Eita, Olha, agora meu essa pai. foto o senhor vai ter que me falar sobre essa foto aí. Esse é o José Nogueira Lima, é o meu pai. É um homem espetacular, morreu muito cedo, morreu com 64 anos. É um homem que me ensinou muitas das lições da minha vida, né? Principalmente pelas limitações que tinha e que se apresentava, ele me ensinou muito, me ensinou a amar. E eu senti, quando meu pai faleceu, o papai faleceu muito novo, o papai ia ser operado de uma próstata na segunda-feira, e tudo indica que ele teve uma embolia pulmonar no domingo. Estava me preparando para ir para Maceió. Para acompanhar ele. Para acompanhar. E, infelizmente, fui para o velório do meu pai, não o vi mais com vida, né? Quando eu cheguei lá, ele já tinha falecido. Mas é uma pessoa que Deixou muitas lições, deixou muitas um lições, legado, né? deixou muito aprendizado, mas me deixou uma tristeza, aquela sensação de que eu poderia ter amado mais meu pai. É uma sensação que depois disso, hoje eu ainda rezo muito por ele, todos os dias praticamente nas minhas orações papai está, mas foi uma pessoa que me ensinou até quando ele partiu. Ele me ensinou que eu devo amar muito mais as pessoas que estão ao nosso lado, para não sentir essa sensação de que poderia ter amado mais. Né? Então, Entendi. mesmo meu pai partindo, ele me deixou essa lição, para amar mais, amar cada vez mais a todos. Né? E esses são os irmãos. São meus irmãos, minha mãe e meus irmãos. A gente sempre se reúne no Dia das Mães, e esse foi um dia que nós... Agora aquele gordinho da ponta, aquele gordinho de lá da ponta, quem é? Sou Doutor eu. É o senhor? Sou eu, Que transformação foi essa, doutor Márcio? O senhor está mais light hoje, está... Tava barrigudo, tava gordo, Rapaz. cara redonda. Né? Mas Esse de então, óculos é o... é o Carlos Eduardo, a Cléia, minha irmã, que eu tenho uma paixão muito grande. Aqui por segura o ela. buquê de rosas, é a... Essa é minha mãe, né, Márcia. Mamãe esse ano, mamãe é de 41. Esse ano ela faz 83 anos, mas é de uma jovialidade muito grande. Graças a Deus. Esse é meu irmão Paulo, mais velho, de camisa verde, e o Dimas, Isso. que também mora aqui em Palmeira dos Índios. O Paulinho é engenheiro, trabalha na Braskem já há muito tempo, né? Uma empresa que presta serviço à Braskem. E minha mãe tem essa idade, 80 e poucos anos, mas é de uma alegria, de uma força muito grande. E a Cleinha, né, quem conhece sabe, né? Cleinha tem uma energia, né? Tem energia pelos 4 homens da casa. A bateria Moura foi feita em homenagem a Eu ela. acredito que sim, porque eu nunca vi uma energia tão grande. É a mesma coisa de minha mãe. Minha mãe é do mesmo jeito. Pra você ter uma ideia, minha mãe, em setembro do ano passado, minha mãe operou o joelho, botou uma prótese completa no joelho, e quando foi em outubro, estava no Carnaval de Olinda. Foi com excursão, né? Com a excursão, né, da melhor idade, passou o Carnaval em Olinda e mandava os vídeos dançando e sambando. Eu digo, tira o vídeo e mande, porque a senhora reclamava no início que estava sentindo muita dor, mande para o seu médico, a senhora encheu o saco dizendo que estava doendo muito, para mostrar como é que está seu joelho, né? E aproveitou demais o Carnaval Olinda, foi Graças coisa a linda, Deus. Está né? aproveitando a vida em si, né? Aproveitando a É vida. uma mulher que também nos ensinou muito, é uma força, uma guerreira, uma mulher que era estudante, era professora do Estado, e já com 3 filhos, né? Mamãe foi fazer faculdade e se formou em odontologia. Tá vendo? Depois disso, Força de vontade enorme. Força de vontade muito grande, já com os filhos criados, com todas as dificuldades. Você imagine, numa época difícil, a mulher ter que fazer uma faculdade de odontologia, mas ela fez na Universidade Federal de Alagoas, se formou, e com o objetivo sempre de melhorar a qualidade de vida dos filhos, da família, e sempre foi um esteio para a nossa casa. E está aí recebendo o amor, né? O amor Exatamente, merecido, né? Todo ano a gente se encontra no Dia das Mães. Todo ano nós nos encontramos, nós vamos, os filhos todos,
A família vai crescendo, né? Mas aí cada um tem as suas mães. Isso. Né? Então a gente se divide para poder estar junto da nossa mãe, principalmente nessa data do Dia das Mães, principalmente. Mamãe faz questão de fazer o jantar, principalmente Dia das Mães e Natal. No Natal nós também vamos para a casa dela, jantamos. São ceas especiais, né? Assistimos a missa juntos. Conduzem a família. Porque a família sempre foi muito grande, sabe, Cal? Vovô Bandu e vovó Adelaide, eles tiveram juntos, tiveram e criaram, porque o vovô já tinha alguns filhos, em torno de 20 filhos. E quando eles eram vivos, existia essa referência da casa deles. Era o local de festas onde todos iam para lá. Aniversário, Natal, Ano, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, nos reuníamos todos na casa de a família mantém o laço familiar sempre nas datas comemorativas. Depois disso, né? Quando eles saem, perde um pouco a referência, depois que eles partiram. Tanto é que um tio meu, tio Apolônio, criou uma festa, idealizou uma festa chamada de Grande Festa, para que nós, pelo menos uma vez por ano, os filhos de Manu e Adelaide se encontrassem com seus filhos, com suas famílias. Então, nós fazemos isso uma vez por ano. Passamos um fim de semana juntos para celebrarmos a alegria de viver e principalmente a alegria de ter vindo de Manu e de Dedé. Né? E cada um nas suas casas fazem, durante os anos, essas pequenas festas que a gente chama de as pequenas grandes festas. Mantém, né? a corrente da união. De amor e de união. Doutor Márcio família, doutor Márcio cristão de muita fé e o doutor Márcio político, onde entra aí? Vamos falar agora sobre esse assunto que eu sei que tem muita gente curiosa para saber aí, acompanhando a gente. Vamos lá. Os primeiros passos do doutor Márcio na política, como se deu? A política, como eu digo, Cal, eu não escolhi a política me escolheu. Né? A política me escolheu. Eu vim para Palmeiras em 1993 para fazer medicina. E em 97 eu era secretário de saúde do município de Palmeira dos Índios. E eu digo que ela me escolheu porque eu sinto que Deus foi me preparando para isso. Capacitando ao longo desses anos. Porque, Cal, a Constituição de 88 ela trouxe muitas mudanças para o sistema de saúde no nosso país, onde foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde. E foi exatamente em 88 que eu me formei. Hoje as universidades, as faculdades, elas ensinam o que é o Sistema Único de Saúde. E eu não tive tempo de estudar, porque foi criado exatamente quando eu estava saindo. Em 1993 eu cheguei aqui, e em 95 eu fui convidado por 3 vezes por um amigo para ser secretário de saúde em Minador do Negrão. Eu não tinha nenhum vínculo com a prefeita da época, era Socorro. Depois disso nós construímos uma amizade. E entre 95 e 97 é como se eu tivesse ido para lá para me preparar. Conhecer o que era o SUS. Encontrei anjos na minha vida, que eram profissionais de saúde muito competentes, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, que trabalhavam na antiga 2ª Coordenadoria de Saúde, e foram essas pessoas que me abraçaram e que me ajudaram a municipalizar a saúde em Minador do Negrão. Atenção básica, né? Nós fizemos essa municipalização da saúde em Minador. E depois, em 97, com a vitória de Tia Mazé, eu assumi a Secretaria de Saúde de Palmeira dos Índios, e aqui fiquei durante 4 anos como secretário de Saúde. Lá nós tínhamos uma equipe muito boa, uma equipe sólida, de pessoas altamente competentes. Praticamente todos aqueles que trabalharam comigo estavam vindo da gestão anterior, né? Então foram pessoas que me ajudaram a construir o Sistema Único de Saúde de Palmeira dos Índios, nós começamos a implantar. E essa forma de administrar mostra que, assim, pelo que o senhor falou, que já trabalhou com pessoas de uma gestão anterior. Então mostra que o senhor trabalhou com a equipe qualificada. Qualificada, né? Uma equipe qualificada e que, na verdade, como alguns deles diziam, precisava de uma gestão. E foi essa visão de gestão que eu levei para dentro da Secretaria de Saúde. Uma equipe excelente, mas que precisava de uma condução, de um gestor. E isso Deus me deu a capacitação que eles mesmos me ajudaram a fazer. E ali nós passamos 4 anos. Nós municipalizamos a saúde de Palmeira dos Índios para a gestão plena. Foi um movimento que teve que
passar por cima de muitas barreiras, porque era tudo novo e as pessoas não acreditavam. Estranham, né? Estranho, Não as pessoas aceitam não muitas acreditavam, vezes, não é aceitam. verdade. Nós fizemos muitas reuniões para mostrar os avanços que nós teríamos. Era uma descentralização de recurso que o Ministério da Saúde estava propondo com a gestão plena municipal de saúde. E essa equipe, esse grupo de pessoas, essas pessoas sempre estiveram ao meu lado, me dando força, conduzindo os processos, discutindo os processos. Para você ter uma ideia, essa é a grande virtude de você ter uma grande equipe e ter uma visão de confiança naquela equipe que você tem. Fomos nós... A mão e a luva, né? Exatamente. Fomos nós que trouxemos o Programa de Saúde da Família para a Palmeira dos Índios. Fomos nós que implantamos. Eu cheguei na Secretaria de Saúde, um dia de uma reunião, com a vontade de... o que eu disse à equipe, eu quero montar 12 equipes de PSF agora, para a gente começar a trabalhar. E a equipe gostou da ideia, mas só que eles fizeram o quê? Lapidaram a ideia. Era uma coisa nova. O que é que a equipe consciente já tinha a se fazer? Nós vamos fazer, mas primeiro a gente vai criar uma unidade que vai servir para a gente como laboratório. E essa unidade foi em Canafístula, onde nós botamos 2 grandes profissionais, um profissional excelente médico, na época que estava aqui, e depois era o doutor Petrúcio Borges, foi o médico dessa unidade nossa, a enfermeira Glória foi quem foi, e ali nós fizemos um laboratório de como é que funcionava, os pós e os contras do PSF. E essa é a grandeza de você formar uma grande equipe e confiar nessa equipe. Você tem a sua liderança, você é o gestor, você é o líder, mas você tem que ter pessoas em que você confia e que essas pessoas confiem em você, porque eles fazem vamos dizer assim, pegam um barro bruto e fazem a escultura de uma ideia que nós tivemos. Em 6 meses depois, nós estávamos com as equipes de Programa de Saúde da Família montadas e funcionando no município. Então, foi um trabalho de equipe e que deu certo. Quando o senhor chegou na Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira dos Índios, qual foi o maior desafio que o senhor encontrou pela frente? O desafio foi a municipalização, foi tornar Palmeira em gestão plena de saúde. Esse era o grande desafio, era essa grande mudança que estava acontecendo. E que tudo isso ia mudar, a partir daí iria mudar a visão de saúde pública no nosso país. E foi esse grande trabalho que nós fizemos com essa grande equipe que nós encontramos e que demos essa condução para a municipalização da saúde em Palmeira dos Índios. Que justamente foi o que as pessoas ficaram inseguras. Ficavam inseguras, porque era tudo muito novo, Cal. Era tudo muito e tudo novo. Que é novo gera essa insegurança. Só dar um exemplo, por exemplo, o nosso maior prestador de serviço, quem era? Era o hospital. É o Hospital Regional Santa Rita. Como é que o dinheiro vinha antigamente? O hospital apresentava suas contas, essas contas iam direto para o Ministério da Saúde, e no Ministério da Saúde depositava o dinheiro diretamente na conta do hospital. Com a municipalização de saúde em gestão plena, esse dinheiro passou a vir através da Secretaria Municipal de Saúde. Então as pessoas se dizem, como é que a gente vai acreditar que esse dinheiro vai ser pago para a gente? Então isso eram detalhes, como também os outros prestadores, os laboratórios, etc. Né? Então, como é que as pessoas poderiam acreditar que esse processo ia dar certo? Então, teve realmente que ter um voto de confiança em quem estava fazendo e hoje está funcionando aí. O que precisa é ter à frente um gestor que tenha responsabilidade, uma gestão em que o recurso chegue e que ele pague. Mas tudo isso está dentro da legislação do SUS. Todo esse processo, se não for pago, você tem como recorrer, a quem recorrer, de como você deve recorrer. Então, o nosso sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma pérola. O que ele precisa é ser bem gerido e, principalmente, ser melhor financiado. Ele ainda não é bem financiado, não é financiado adequadamente. Além do recurso não ser suficiente, esse recurso não é suficiente e, muitas vezes, não é bem aplicado. E isso gera os dissabores que nós temos hoje. Você ter uma ideia, é muito ruim para mim, como médico. Já era ruim como médico, você pedir um exame e você sentir que as pessoas não têm segurança em fazer o exame pelo SUS. E hoje também como vice-prefeito, você pede um exame e as pessoas dizem, não vou fazer porque vai demorar. Isso não é só
o paciente daqui de Palmeira. E são exames simples que você pede e que o paciente não tenha segurança ainda, mesmo que aquele exame seja liberado rápido, não demore tanto, porque alguns demoram por conta de falta de recurso. Existe o recurso suficiente para você pagar esses exames todos. O que você precisa é buscar mais recursos para que esses exames eles possam ser realizados em tempo hábil e trazer o retorno que as pessoas precisam e, principalmente, dar a resposta que o Sistema Único de Saúde precisa dar ao cidadão e à cidadã que necessita dele. Depois de secretário de Saúde, o senhor começou a dar os primeiros passos para entrar realmente na política, né? Diga-se de passagem, como vereador, correto? Exato. Eu fui candidato a prefeito em 2000. Também. Fui candidato a prefeito em 2000, nós tínhamos, lógico que tínhamos a certeza de que não tínhamos como ganhar a eleição, tínhamos um processo de gestão que não tinha sido fácil, com suas dificuldades na época que estavam passando, mas nós tivemos um destaque na gestão de saúde e na gestão, naquela época, de educação também. A educação também deu passos muito grandes. E a saúde também. Tanto é que, após 24 anos, a gestão de saúde que nós fizemos ainda é vista como uma grande gestão. E isso eu tenho muito orgulho de ter formado aquela equipe e ter sido essa referência. Dificuldades nós tivemos, mas demos passos muito grandes. Então, tínhamos um projeto político que, para o que nós nos propusemos na época, deu certo, que era fazer 2 membros do Legislativo, e foram eleitos na nossa chapa, inclusive no partido que eu estava. Nós tínhamos uma aliança PHS e PMDB, e o PHS fez 2 vereadores naquela oportunidade. Depois disso, eu seria candidato a vereador em 2004, não deu certo. Em 2008, eu fui candidato a vereador e, por conta da legislação eleitoral, nós não fomos eleitos. Eu fui o 3º vereador mais votado. Do município, no geral? Do geral. Mais votado que eu teve o Targino e a Marta. Depois veio eu. Tive 1.400 votos e não fui eleito por conta da legislação. E em 2012 nós fomos eleitos. Eu fui eleito como 2º vereador mais votado, ficando 6 votos ou 7 votos atrás do Júlio, que foi o primeiro colocado. Uma experiência muito boa na Câmara, onde eu procurei exercer o meu papel de legislador, que é fazer leis, fazer projetos. Fiscalizar. E fiscalizar, principalmente fiscalizar, cumprir essa missão com muito respeito. Fui um vereador de oposição desde o primeiro dia, eu era um vereador de oposição. Por quê? Porque naquela oportunidade eu estava sendo eleito e o poder público municipal, ou gestor na época, estava sendo reeleito. E eu já não via uma gestão que mostrasse a sua força em benefício do povo. A gente tinha situações muito difíceis na saúde, na educação, na infraestrutura, e isso me fez tomar uma posição de um vereador de oposição e de respeito. Não existe naquela Casa Legislativa nenhum pronunciamento meu que desrespeitasse a figura do gestor municipal. Inclusive, algumas posições que eu tomei naquela casa foram decisões tomadas com o objetivo de protegê-lo, porque esse é o papel do legislador, tomar medidas de fiscalização que protejam o município, de uma certa forma, protegendo o município, protege a gestão também. E foi isso que eu fiz. Mesmo que desagrade algumas pessoas, mesmo que desagrade. Porque é o papel que, como o senhor falou, é o papel de quem vai legislar. Né? A grande... vamos dizer assim, o grande papel que um vereador tem que ter é de ouvir os clamores da população. E muitas das coisas que eu levei, inclusive depois, no final, cheguei a levar ao Ministério Público, nós fizemos algumas representações contra a gestão municipal no Ministério Público, todas elas, e boa parte delas, vinda do povo como um todo. Eu cito sempre o exemplo... Então, se ouvia o povo. Ouvia o povo. As pessoas vinham a mim, traziam as suas necessidades e ali nós levávamos. Vou só dar um exemplo. É uma coisa que todo mundo vê de praxe acontecer no nosso país. É você dar nome de pessoas que estão vivas
a prédios públicos, a bens públicos. Isso é lei, não é proibido, ou não é proibido, não é permitido fazer isso. E eu recebi uma demanda vindo da população, inclusive na época a pessoa era estudante de direito e me fez essa solicitação, levou documentos e eu encaminhei ao Ministério Público, pedindo, aí não era nada contra o cidadão ou a cidadã palmeirense que estava com seu nome posto ali em algum bem público. É pela lei. Era pela lei. Pela lei. É pela lei. Foi isso que nós fizemos. Uma outra demanda foi de uma comunidade da zona rural que se revoltou com uma transação que foi feita pelo município para a compra de um terreno e que eles não concordavam com os valores que foram pagos. E trouxeram para mim as demandas e eu conduzi do mesmo jeito. Esse era o meu papel. Era assim que eu devia me comportar e assim que o legislador deve se comportar, além de levar as demandas, solicitação de calçamento de rua, de infraestrutura, de iluminação. Não é? Então, eu me orgulho do trabalho que eu fiz, junto à Palmeira Prev também, nós fizemos um levantamento muito grande por conta da falta de repasse de recursos, né, do município, tanto daquele recurso que era retirado dos funcionários para se repassar, como a parte de responsabilidade do município. Isso nós tínhamos uma deficiência muito grande, os números eram absurdos de falta de repasse, e nós fizemos representações junto ao Ministério Público em relação a isso. Esse é o meu papel de legislador. Doutor Márcio, mas para fazer e seguir realmente essa legislação como vereador, teve um preço. O senhor pagou algum preço por isso? Por ser oposição e cobrar do poder público? Eu digo a você que eu não sofri nenhuma retaliação, absolutamente. Porque às vezes tem a perseguição. Lógico que a atividade legislativa minha, de solicitação de qualquer coisa que fosse um benefício, uma iluminação, uma infraestrutura, ela certamente não saiu nenhuma. Né? Não saiu nenhuma. Esse é o preço. Então. Esse é o preço que a gente paga e as pessoas é quem sofrem com isso. Mas eu não me arrependo, porque eu acho que esse foi o meu papel. Por exemplo, tem um projeto de lei que nós fizemos que era a criação por parte do município, da gestão municipal, de algumas coisas que hoje, depois nós vimos acontecer como executivo, como vice-prefeito, como prefeito, o Júlio, nós vimos acontecer muitas coisas que nós queríamos que acontecesse, mas tinha algumas coisas que nós mesmos não conseguimos fazer, né, que eu tenho muita vontade, se Deus me permitir, dentro de um projeto que eu tenho, que é a creche para o idoso. A gente sabe que tem idosos aqui no nosso município, famílias que precisam deixar os seus entes queridos, idosos, em um local que tenha a condição de recebê-los para que eles possam trabalhar com segurança e que essas pessoas fiquem com segurança. Esse foi um projeto de lei que eu fiz e que, infelizmente, nós também não conseguimos fazer como gestores e que a gente pode colocar isso em prática também. Tenho certeza que nós podemos colocar isso, se Deus nos permitir, chegar em um local aí, principalmente de ser gestor da cidade de Palmeira dos Índios. A gente vai chegar nesse assunto aí. Agora, antes eu quero saber o processo. De vereador a vice-prefeito de Palmeira dos Índios. Como foi que surgiu essa proposta? Como foi feito, né, o acordo para o senhor ser o vice do Júlio César, hoje atual prefeito de Palmeira? O que uniu a mim e o Júlio, o Cal, foi o desejo de ver Palmeira crescer. Foi isso que nos uniu. Eu confesso a você que após 4 anos de legislador, eu estava muito triste com a política. E não tinha intenção nenhuma de seguir nenhum caminho mais, porque eu senti que era um ambiente que parecia que você não conseguia fazer nada, exatamente por aquilo que você disse. A andorinha só, né? Não faz verão. Exatamente. E isso me deixou muito triste. Mas nós tínhamos muita coisa em comum. Que era o desejo de ver essa Palmeira crescer. E isso me levou a seguir esse passo com o Júlio. Não tenho e não assumimos, eu nunca pedi nenhum compromisso pessoal para mim, de depois desse processo, lá na frente, receber apoio de A, B ou C para poder ser candidato a prefeito de Palmeira. Absolutamente. O que nos uniu verdadeiramente foi o amor por Palmeira dos Índios.
acreditar que nós podíamos fazer O amor uma de- gestão responsável, uma gestão que utilizasse o recurso público e aplicasse em benefício do povo. E está aí, você viu as coisas, nós vimos as coisas acontecendo. Palmeira dos Índios começou a fazer obras com recurso próprio, coisa que não se via fazer antigamente. E se via era muito pouco. E nós começamos a fazer reformas de praça, fazer infraestrutura em calçamento em paralelo, nas ruas, e muitas outras coisas, construção de escolas, construção de postos de saúde, tudo isso começou a ser viabilizado. Então foi isso que nos uniu, foi o desejo de fazer com que Palmeira dos Índios fosse uma cidade forte e reconquistasse o seu espaço. E Palmeiras chegou onde chegou. Me orgulho muito desses 8 anos, desses 7 anos agora e 6 meses de gestão, termina a nossa gestão em 31 de dezembro, e eu tenho certeza que existe um divisor de águas entre aquilo que aconteceu nos últimos 8 anos e o que aconteceu de 8 anos para trás, de que a população ela pode, uma vez escolhendo bem o gestor, ela pode cobrar e esperar desse gestor que as coisas aconteçam em benefício do povo. Hoje a nossa cidade é uma cidade que brilha, é uma cidade em que as pessoas elas sentem orgulho de viver em Palmeira dos Índios. A autoestima das pessoas está bem elevada. Você vê isso no rosto do palmeirense. E isso foi por conta de quê? De uma escolha que lá atrás nós, eleitores, fizemos. E Palmeira pôde se transformar. Então são 2 modelos de gestão que são muito bem, que está muito bem clara a diferença entre eles. Né? Uma gestão que é voltada para o povo e uma gestão que é voltada para si mesmo, para o seu próprio quintal. Ele não dá certo, ela não dá certo, as coisas não acontecem. Nunca tem dinheiro para nada. Doutor Márcio, o senhor, na história de Palmeira dos Índios, o senhor é o primeiro vice-prefeito reeleito, né? O que isso quer dizer que a gestão enxerga no senhor que o senhor contribuiu na primeira eleição, né? E se caso não tivesse dado um sinal positivo, a gestão atual não teria convidado o senhor para continuar o projeto, tá? O doutor Márcio contribuiu de que forma na gestão, né, na primeira e para a reeleição? Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa tem que ter consciência é do seu papel naquilo que se propõe a fazer. Eu fui eleito vice-prefeito de Palmeira dos Índios. Eu não fui eleito prefeito, eu não fui eleito vereador naquela oportunidade, eu fui eleito vice-prefeito. E o vice-prefeito tem um papel fundamental. O principal papel fundamental que o vice-prefeito tem, ele se colocar à disposição da gestão. Se colocar à disposição no sentido de construir, ajudar a construir e principalmente consolidar as ideias que nós tínhamos de fazer. E foi isso que eu fiz. Me coloquei à disposição da gestão nos momentos em que foi preciso, de desafios que me foram colocados, eu estava pronto para lá. Nós tivemos muitos problemas. Eu me lembro que praticamente na primeira semana nós estávamos na prefeitura, quando nós recebemos um comunicado de que estavam fechando o lixão de Palmeira dos Índios, porque o lixo de Palmeira dos Índios era colocado a céu aberto. E nós tivemos esse grande desafio de fazer com que, primeiro, nós tínhamos que ter um lugar para colocar o lixo, não tinha outro local, tinha que ser ali. Então nós tínhamos que começar a cuidar melhor daquele ambiente até termos um local adequado. E hoje nós conduzimos todo o lixo de Palmeira dos Índios para Craíbas. Então isso foi uma conduta muito importante que o município fez e um papel que nós tivemos de contribuir com esse processo para que ele fosse construído, para que ele fosse alcançado. Um outro grande desafio que nós tivemos no primeiro dia de nossa gestão, nós amanhecemos o dia 1º tomando posse na Câmara e a UPA de Palmeira dos Índios fechada. Misericórdia. Esse foi um grande desafio. E as pessoas parecem que têm memória curta. O que fez a UPA de Palmeira dos Índios fechar foi o modelo de gestão que estava lá. O anterior. Nós tínhamos mais de 3 milhões de reais em dívidas que a UPA tinha. A UPA estava parada, sucateada.
Então não tem como as pessoas dizerem que a UPA de Palmeira dos Índios, não, a UPA de Palmeira dos Índios, ela vivia na pauta de todos os programas de rádio de Palmeira dos Índios, por conta da falta de estrutura. E nós tivemos que fazer acordo naquele momento com todas as empresas e com todos aqueles que faziam a gestão da UPA. Nós não tiramos de uma vez só. Nós tivemos que chamar, conversar, estabelecer um processo de negociação de dívida para que a UPA voltasse a funcionar. Levamos todos esses problemas para o Ministério Público para mostrar como é que a UPA estava. Sempre com transparência. Sempre com transparência. E a partir daí nós começamos a construir, a UPA começou a funcionar, e eu tenho muito orgulho. Eu vi um determinado candidato falar em uma entrevista de que o modelo que a UPA tem hoje de trazer a gestão para si, ele não funciona. Então, quem não tem competência de fazer a gestão da atenção básica não faz a gestão da urgência e emergência. Não, nós temos competência, sim, para fazer a gestão da atenção básica e fazer a gestão da UPA. Nós trouxemos a gestão para a gente, inclusive foi na passagem pela Secretaria de Saúde que nós fizemos isso, na passagem que eu tive. Nós mudamos o modelo de gestão. E com essa mudança nós terminamos de pagar a dívida que existia ainda com todos aqueles que trabalhavam na UPA antes de nós assumirmos. Pagamos todas as dívidas de todas essas pessoas, desde que comprovasse, porque dizia que devia isso, mas você não trazia a comprovação de que devia. Não tinha nenhum registro dentro da prefeitura de que tinha dívidas, como alguém dizia. E aquelas que tinham, que foram confirmadas, nós pagamos. Então, o modelo de gestão próprio, ele funciona desde que você tenha capacidade. Nós temos problemas hoje na saúde? Temos sim. Temos problemas. Nós reformamos a estrutura da saúde. Nós temos postos de qualidade, nós temos uma estrutura melhor, mas precisamos andar muito mais para frente. As pessoas precisam sentir este processo. Como é que você pode ter uma estrutura boa, como nós conseguimos montar, e ainda não conseguimos responder aos exames, que são simples, mas que as pessoas não têm acesso? Nós temos ainda uma demanda reprimida muito grande de exames de média e de alta complexidade que precisam ser respondidos. Nós temos muita deficiência na prestação de serviço aos nossos pacientes com câncer. Para dar diagnóstico, para fazer exame de diagnóstico, a gente precisa responder isso. Nós temos hoje a atenção básica que precisa que alguns indicadores eles melhorem, e nós precisamos fazer isso. Então, cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar. Essa infraestrutura que nós criamos, ela precisa ser colocada de uma maneira mais efetiva, que as pessoas sintam a saúde pública resolutiva e trazendo soluções para os seus problemas. Então, uma outra oportunidade, eu vi falando sobre que o vice-prefeito fechou uma unidade de pediatria que existia aqui, quando era secretário. Absolutamente, nós não fechamos. Saúde pública, Cal e ouvintes, é um processo dinâmico e principalmente de planejamento. O recurso é pouco e você não pode empregar esse recurso de maneira errada. A unidade de pediatria que nós encontramos, ela pagava aluguel, ela pagava profissionais, ela tinha uma despesa muito grande e o retorno, nós tínhamos profissionais, a média de atendimento era muito baixa. E nós não fechamos, nós deslocamos ela para uma unidade que nós estávamos implantando, que era o CESP, nós estávamos implantando o CESP, e ali nós criamos uma estrutura com todo um ambiente lúdico para as crianças. Então, não é verdade quando dizem que o vice-prefeito fechou uma unidade de pediátrica. Absolutamente, nós criamos uma estrutura muito melhor, mais eficiente, e e nós não fizemos isso às escondidas. Nós mudamos essa estrutura e eu fiz questão de ligar para os profissionais que estavam trabalhando lá, principalmente os médicos, para dizer por que nós estávamos fechando. Como é que você podia ter uma despesa? Nós tínhamos uma média de atendimento muito baixa. Então, um custo muito elevado para uma prestação de serviço que não estava sendo efetiva. E nós deslocamos isso para outra unidade, criamos uma estrutura com ambiente lúdico muito bom para as crianças, uma estrutura muito boa para o médico, e ali nós colocamos profissionais, principalmente os concursados, pediatras concursados que nós tínhamos, para poder prestar
assistência. E eu tive o compromisso de ligar para o colega e dizer, estamos deslocando esse atendimento, você é contratado, não vamos precisar, porque nós vamos montar com os profissionais concursados. Esses profissionais concursados terão metas a seguir, as consultas serão marcadas para estes profissionais e a gente conseguiu dar uma dinâmica melhor. Então, eu não demiti ninguém sem dar uma justificativa do que estava fazendo, coisa que já aconteceu comigo. Né? Hoje, algumas pessoas falam que, porque eu fui perseguido aqui, eu fui perseguido ali, mas eu fui secretário, fui pneumologista deste município em uma determinada gestão, e quando eu tomei uma posição política de apoiar, na época, a deputada Célia Rocha, quando eu fui dar uma entrevista no sábado, na segunda-feira me afastaram, sem me comunicar nada. E o que tentaram me dizer de que estavam diminuindo despesa. Como é que iam diminuir despesa? Que o único pneumologista que tinha era eu. É muita coincidência. E aí tem mais. Não é? Ao mesmo tempo que me demitiram, a pessoa que contrataram foi minha amiga, uma amiga de muito tempo, que ligou para mim para perguntar. Eu digo, venha porque o município precisa de um pneumologista. Não é? Então pode vir trabalhar, e ficou aqui um bom tempo trabalhando. Então, é assim que você faz saúde pública, é desse jeito que você faz. E é desse jeito que o vice-prefeito ele tem que ajudar em uma gestão, Cal. É se colocando à disposição, e naqueles momentos de desafios, por exemplo, quando o Júlio saía de férias no começo do ano, nós sentávamos, ele ali definiu quais seriam as agendas que eu devia cumprir, as prioridades, e eu procurava cumprir, porque passar 2 semanas na frente não tem como você querer resolver tudo. Então eu sentava com o Júlio, o que é que você quer que eu faça nesses 15 dias? Em um determinado momento ele deixou para resolver o processo de uma adutora, nós fomos atrás para resolver. Outro era para sentar com o pessoal para resolver algumas questões de funcionários, de categorias, e a gente ia tentar resolver, sentava, fazia reuniões, como deixou uma vez, para resolver algumas coisas da Guarda Civil Municipal. Então, é esse o papel que um vice-prefeito tem que ter. Principalmente o de ter respeito e saber qual é o seu lugar. Eu não dei trabalho nenhum, tenho certeza, à gestão. Eu tive, com todo orgulho, um grande prefeito ao meu lado. O grande prefeito. Júlio é um grande gestor e um grande líder político que Palmeira dos Índios tem. Mas eu tenho certeza também que o Júlio teve um grande vice-prefeito ao seu lado. Como eu tenho todo o orgulho de fazer parte desta gestão, de ter construído essa nova Palmeira, uma Palmeira que avançou, que andou e que mostrou que esse modelo de gestão dá certo, e eu tenho muito orgulho de fazer isso, e eu tenho certeza que Palmeira continuará avançando, se Deus quiser. Doutor Márcio, o senhor dividiu o legislativo com o Júlio César, o atual prefeito, e não é apenas uma dúvida minha do Carmelo, mas também uma dúvida enorme de muitos palmeirenses, tá? Se a gestão aprovou o senhor, né, nos 2 mandatos, né, primeiro mandato teve reeleição, o senhor também dividiu o legislativo com ele, então isso passa uma certa confiança no doutor Márcio, correto? Certo, acredito correto, que certo. sim. E por que a gestão hoje não apoiou o doutor Márcio como sucessor da atual gestão? Ô, Cal, talvez fosse muito mais fácil dizer, né? Não, essa pergunta teria que ser feita para o Júlio. Eu acho que uma vez, talvez tenha que ser feito. Ele é o grande gestor, ele é o grande condutor desse processo. Mas nós vivemos em um ambiente político onde as pessoas parecem que têm medo de perder poder, né? E o Júlio conquistou um espaço na política, não foi por favor ou porque alguém quis dar esse espaço para ele. Ele conquistou com muita luta, ele conquistou com muito saber, com muita sabedoria. Ele conquistou esse espaço com grande trabalho. O Júlio é a grande liderança política que Palmeira dos Índios precisava para se reerguer. E eu não sei qual foi o motivo que levou a tomar uma decisão de não me apoiar. Não existia nenhuma obrigação do Júlio me apoiar absolutamente. Nós, como eu disse lá no início, o que nos uniu lá atrás foi Palmeira dos Índios, foi o amor por essa cidade e foi querer fazer o melhor para Palmeira. Foi isso que nos uniu.
Nós não fizemos nenhum acordo dele me apoiar depois de 8 anos para eu ser candidato a prefeito e ter o apoio do grupo, absolutamente. Mas existia dentro do grupo, todo mundo sabia que eu tinha muita vontade e queria e ia lutar durante esses 8 anos para chegar no final desses 8 anos e ser o melhor candidato que o grupo pudesse ter. E eu cheguei, tenho certeza absoluta. Nós tínhamos uma pesquisa, nós fizemos pesquisa principalmente no final do ano passado, que mostrava que o meu nome era um nome forte dentro do grupo para seguir com o legado de uma gestão e não o legado de uma pessoa. Porque eu acho que é a gente tentar diminuir muito tudo isso. O Júlio tem os seus méritos, mas esses méritos ele tem e ninguém vai tirar. Mas ele não construiu sozinho. Mas existe uma gestão que fez com que chegasse a isso. Então, não sei dizer. Nós conversamos várias vezes, passei para o Júlio toda a minha intenção, todo o meu desejo, não é? E a resposta, em um momento, foi que, porque eu não estava dentro do grupo que o pessoal que apoiou na eleição de governador, eu acredito que isso não tem valia em uma dinâmica que a política tem de alianças se fazerem e refazerem a cada 4 anos. E eu tive uma postura aqui nesta cidade defendendo o candidato a governador que eu acreditava e nunca desrespeitei o candidato de oposição, que foi o candidato em que a gestão que eu fazia parte apoiou. Em nenhum momento eu desrespeitei o concorrente do candidato que eu apoiava. Eu defendia a minha candidatura e não tentava denegrir a outra candidatura. Então, eu poderia sentar com o atual governador e conversar e assumir compromissos, porque eu sou uma pessoa que, durante a minha vida, assumi compromissos e as pessoas acreditam e confiam na minha palavra e naquilo que eu falo, porque quem me conhece sabe que eu não sou um homem de 2 palavras. Compromisso assumido é um compromisso que eu conduzo e que faço. Confesso a você que a maior, vamos dizer assim, tristeza que eu tive foi de ouvir, em uma conversa que nós tivemos, de que o meu nome nunca tinha sido pensado para ser o sucessor ou continuar nesse trabalho. E isso realmente me entristeceu, porque depois de 8 anos e 12 anos, sabendo o meu papel, a minha função, você ouvir... A fidelidade que o senhor teve também até com a própria gestão. Então, assim, o senhor foi útil no primeiro, né, e no segundo mandato. E o senhor foi muito questionado no segundo, porque o senhor pensou até realmente em não querer ser mais, não é isso? Exatamente. Então, o senhor veio com amor à Palmeira, e não à política, mas veio porque realmente teve essa preocupação por Palmeira. E acabou aceitando. E agora que o senhor poderia ser o candidato da gestão, a gestão recuou. Aí inventa-se nos bastidores as desculpas, claro, é óbvio. Então, assim, aí lança alguém que, de repente, eu estou no meio do povo pobre, eu convivo com as pessoas pobres. Eu ando em churrasquinho, eu ando em bares, eu ando em porta do hospital, enfim, eu tenho um convívio com as pessoas carentes da cidade. E muitas pessoas até questionam hoje por que o Dr. Márcio realmente não foi indicado pela atual gestão. É muito difícil de entender, Dr. Márcio, esse comportamento, né? Como o senhor falou, de repente o poder em si, né, não quer ser passado para alguém que de repente tenha realmente compromisso com muita coisa, que de repente deixou a desejar e o senhor tem pretensão de melhorar isso no futuro, né? Exatamente, Calvo. É um processo natural. É um processo natural. A política tem dessas coisas, né? Exatamente. Eu só sei que as conversas que nós tivemos, os argumentos não foram convincentes, né? Esse de que o meu nome nunca foi pensado, eu confesso que foi um que me magoou mais e me deixou mais triste, porque depois de 8 anos você ouvir de que o seu nome nunca foi pensado, então não servia de nada para ser sucessão. Né? Complicado. E uma outra foi de que o meu momento e o momento do Júlio, isso foram palavras que ele disse, o meu momento e o seu momento termina dia 31 de dezembro. Essa foi uma das outras explicações que ele disse. Termina da nossa gestão. Mas nós temos um legado de uma gestão que ele tem que ser conduzido e ele não pode ser ficado para trás. E eu me sinto preparado para seguir o legado desta gestão, de uma gestão responsável, de uma gestão que mostrou para as pessoas que quando existe responsabilidade, quando existe desejo de fazer, quando existe vontade de fazer, quando existe compromisso, planejamento, as coisas acontecem, como aconteceram. E eu me sinto preparado.
A minha vida, ela foi um subir de degraus para chegar hoje, em 2024, e dizer que eu estou preparado para esse processo de disputa. Por isso que eu estou aí colocando meu nome como pré-candidato a prefeito neste momento. Respeito a posição tomada pelo Júlio, pela gestão, respeito, e como também a minha posição, eu tenho certeza que será respeitada. Não é? Eu disse há poucos dias em uma entrevista de que aquilo que está nos separando hoje é uma posição política diferente. Eu não tenho... Primeiro, não existia obrigação do Júlio com o grupo político me apoiar. Absolutamente não existia obrigação. Existia o meu desejo de ser o representante desse grupo e eu cheguei nessa condição de ser. E o reconhecimento do outro lado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que continuar construindo e seguindo e avançando com aquilo que nós acreditamos. Então, o que eu vou, nesta pré-campanha, defender e mostrar é que este modelo de gestão que Palmeira dos Índios abraçou e consolidou nas urnas durante 2 vezes, primeiro, em 2016, foi uma aposta. Eu vou apostar de que o Júlio e o Márcio vão ser eleitos para mudar os destinos de Palmeira dos Índios. De que nem poucos acreditavam. Que poucos acreditavam. Poucos acreditavam. Quando fomos para a reeleição, não era mais uma aposta, foi um voto de confiança maior. Então, este voto de confiança, ele pode ser dado a mim agora em 2024, porque eu estou preparado para seguir com o modelo de gestão que mudou a cara de Palmeira dos Índios, que colocou Palmeira dos Índios como protagonista de sua própria história. Palmeira dos Índios hoje é uma cidade que brilha, uma cidade que tem um brilho próprio. Então, o que está nos separando hoje são posições políticas diferentes que a democracia nos permite. Do mesmo jeito que o grupo não tinha nenhuma responsabilidade ou obrigação de me apoiar, eu também não tenho nenhuma obrigação de aceitar uma decisão que foi tomada, agora onde eu me sinto preparado para seguir esse modelo de gestão. São caminhos diferentes a partir de agora, né? O legado que eu vou defender não é o legado de uma pessoa, é o legado de uma gestão que deu certo. E essa corrigir gestão, os erros. Corrigir os erros, temos muito que avançar. É o momento agora de cuidar das pessoas. É o momento agora de nós cuidarmos das necessidades das pessoas. E nós sabemos que existem hoje. Nós temos hoje 2 creches na zona rural, 4 creches são os centros de educação infantil na cidade. A gente precisa ampliar muito isso, temos algumas para entregar, se Deus quiser ainda até o final do ano, temos mais algumas para entregar. Mas existe uma necessidade muito grande de nós ofertarmos vagas de maneira rápida. E nós temos um grupo de pessoas que estão debruçadas sobre essas ideias para que nós tenhamos a oportunidade de criar vagas de creche o mais rápido possível para dar segurança à mãe para ir trabalhar. Nós podemos fazer isso. Nós temos uma classe de taxistas e de mototaxistas que sofrem muito e que o poder público ele pode chegar perto dessas pessoas com ideias simples que nós estamos colocando aí, mas que são significativas para a mudança da realidade dessas pessoas. Nós temos ideias de transformar principalmente a realidade do sofrimento que o povo está tendo de acesso a serviços de saúde e nós podemos agilizar isso o mais rápido possível, com planejamento. Nós tivemos em uma viagem que nós fizemos, eu e o Júlio, na época o secretário de saúde, o Marcos, onde foi sentado em uma mesa de um restaurante, à noite, depois de um dia de trabalho, que nós criamos a ideia de fazer a contratação de do serviço de ressonância nuclear magnética para você dar vazão à demanda reprimida que estava de exame de ressonância. Então, são ideias, o recurso é pouco. Nós recebemos do governo federal e do governo estadual uma quantidade de recursos que não dá para fazer nem as necessidades básicas de ressonância nuclear magnética. Então, nós estávamos com uma demanda reprimida muito grande. E aí é onde entra o papel do gestor. Você pode tirar o recurso, a saúde ela não se financia, porque o recurso é pouco. Mas você pode tirar recursos de outros cantos e botar para priorizar a área da saúde. Tem que ter criatividade também para a saúde. É assim que você faz. Como eu disse na entrevista, os números, eles não podem servir. Quando eu digo que a saúde ela trabalha com números, com planejamento, mas a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior com os números. Por quê? Porque atrás daqueles números existem vidas, pessoas que estão sofrendo, famílias que estão vendo o seu pai, a sua mãe,
o seu filho sofrendo e que você precisa dar resposta. Então não são números frios, são números que falam, que choram, que cobram do serviço público uma resposta e que nós podemos fazer isso, nós sabemos fazer isso. Foi isso que eu fiz a minha vida toda, foi cuidar, e é o que eu faço, é cuidar das pessoas. E eu estou preparado para seguir essa missão, se Deus assim me permitir. Então, doutor Márcio, é o seguinte, pelo que o senhor já colocou em pauta, é notório que o senhor já se coloca como pré-candidato, né, a prefeito de Palmeira dos Índios, né? Como é que o senhor analisa, como é que o senhor vê, como é que o doutor Márcio vê, né, o apoio da gestão, né? Agora a tia Júlia, que no caso é tia do prefeito atual, como é que o senhor analisa essa composição? Eu vejo isso, Cal, como uma coisa natural. É o que nós vemos. O que se reproduz hoje aqui no município de Palmeira dos Índios é o que a gente vê em vários municípios do nosso país. Em vários municípios do nosso país. É a pretensão do poder pelo poder. É isso que a gente vê. Não é? Porque depois de 8 anos de gestão, onde você teve secretários que se destacaram, onde você tem lideranças políticas que se destacaram, onde você tem pessoas que mostraram sua capacidade de gestão, você trazer uma solução caseira para um processo tão importante. Então, eu acredito que é um projeto, como eu estou dizendo, eu pretendo ser candidato a prefeito, ou sou pré-candidato a prefeito em Palmeira dos Índios, com o objetivo de mostrar, nós tivemos uma gestão que deu certo, um modelo de gestão que deu certo, que você comparando com o último modelo dos últimos 8 anos, antes de nós assumirmos, não tem nem o que comparar, nem o que dizer, porque é um modelo de gestão muito mais eficiente, muito mais eficiente. Quem conheceu Palmeira dos Índios há 8 anos, e 8 anos antes dessa gestão, e está conhecendo agora, vê a diferença. Ainda agora, essa semana eu atendi um casal que veio morar em Palmeira há pouco tempo e saiu de Palmeira, e quando chegou em Palmeira agora, viu a mudança que Palmeira sofreu para melhor durante esse tempo. Então, eu defendo esse modelo de gestão. E o que a gente vê, com a solução que está sendo apresentada, uma solução caseira, é de que é uma luta do poder pelo poder, manter o poder em torno de uma figura política, porque é um terceiro mandato que nós estamos vendo aí, né? E o terceiro mandato ele não existe na nossa legislação eleitoral, né? E quando você traz essa solução para dentro de casa, você está dando essa prova de que você está seguindo neste caminho, né? É um modelo que se reproduz de forma natural por todos os municípios, por uma grande maioria dos municípios, mas que eu tenho certeza... Às vezes pregam que é contra, né? Que é contra esse modelo de gestão, como o senhor falou. Às vezes o pré-candidato, até mesmo, né, o pré-candidato à reeleição, eles pregam isso, mas acabam fazendo. Exatamente, né? Foi uma das coisas que foi uma das pautas que nós defendemos lá no início da nossa gestão. Era exatamente essa possibilidade de alternância de poder, que é sadio para a democracia. Foi isso que nós fizemos lá atrás, nós defendemos que essa política ela tinha que mudar em Palmeira dos Índios, tirar a hegemonia de nomes. Né? A Palmeira dos Índios que nós defendíamos lá era uma Palmeira dos Índios que não podia ter sobrenomes, não podia ter sobrenome, é uma Palmeira dos Índios de todos, e hoje nós estamos vendo, mais uma vez, uma condição de colocar um nome em Palmeira dos Índios, um sobrenome em Palmeira dos Índios. E eu acho que isso nós não merecemos. Palmeira dos Índios merece sim ter um modelo de gestão que foi aprovado, mas um modelo de gestão que muitos outros têm capacidade de fazer. E que eu tenho certeza que o meu currículo me permite dizer, eu tenho a capacidade de seguir um modelo de gestão que deu certo em Palmeira dos Índios, um modelo de gestão do qual eu fiz parte durante 8 anos e que ajudei a construir durante esses 8 anos. Então, eu me sinto preparado de dizer isso, de falar isso. Então, nós não podemos colocar, mais uma vez, um sobrenome na nossa Palmeira dos Índios. A Palmeira dos Índios ela é de todos nós. E nós temos essa capacidade de fazer isso. Durante esses próximos 4 anos, se Deus me permitir,
estarei trabalhando, dando o meu melhor e que outras pessoas se apresentem para fazer isso. Porque o direito de escolha ele é do povo, o povo é soberano e é ele que vai fazer. Se ele fizer essa escolha, ele achar que esse modelo é o certo, nós não podemos contestar, vamos ter que aceitar. Mas eu tenho certeza que o povo de Palmeiras saberá definir e, principalmente, determinar para si de que Palmeiras não pode ter um sobrenome, mais uma vez, estabelecido. A Palmeiras é nossa, a Palmeiras é de todos, a Palmeiras é daqueles que amam essa cidade e que, principalmente, daqueles que acreditam na sua força de transformação e que podemos, juntos, continuar fazendo com que Palmeiras avance cada vez mais. Doutor Márcio, eu frequento às vezes, sempre que eu posso, claro, dentro do tempo que eu tenho, porque eu sempre estou na minha corrida, mas sempre tem que ter um tempinho para Deus também. Semana retrasada eu fui até a Renovação Carismática e naquela roda de amigos, né, a gente sempre rola a política. Nesse período agora não tem como escapar da política, não tem como, né? Mas o doutor Márcio foi apedrejado, mesmo estando do lado do Júlio César, ele sempre se mostrou um cara sempre fiel e tal, ele deveria dar a resposta agora. Mas, pelo que eu vejo no senhor e o que o povo palmeirense vê, o senhor não é um homem de dar respostas. Entendeu? Então, assim, uma dúvida que eu tenho também, muitas pessoas têm. Mesmo o senhor sendo atingido e muitas pessoas que eram contra o Júlio César politicamente, deixar isso bem claro, politicamente, o senhor continuou defendendo o Júlio César, tanto pessoa como também gestor. Então isso mostra a fidelidade que o doutor Márcio tem pelo Júlio César, político e pessoa também. Mas eu não tenho o que falar do Júlio César, absolutamente. Eu não tenho. Uma pessoa que, primeiro, eu tenho um respeito muito grande por ele e pela família. Eu tenho um respeito muito grande e uma amizade que foi consolidada durante esses 12 anos de convivência. É a grande liderança política que este município escolheu e ele deu resposta. Como eu disse ao Júlio, tenho dito sempre, a partir de 2025, Palmeiras dos Índios terá um outro gestor, mas Palmeiras dos Índios não terá um outro líder político. Para conquistar um espaço de uma liderança política que o Júlio conquistou, vai demorar muito. Independente de quem seja o prefeito no ano que vem, este prefeito, ele será o prefeita, será o gestor da cidade. Mas a grande liderança política, ela continuará sendo do prefeito Júlio César. Eu não tenho dúvida alguma. E se for eu o escolhido, se eu for o escolhido, nós estamos hoje aqui separados por uma decisão política que eu tomei e que ele tomou. Mas eu tenho certeza que pelo bem de Palmeiras dos Índios, lá na frente nós vamos nos encontrar novamente. Porque o que nós queremos, o que nos uniu lá atrás, não foi algo pessoal meu nem dele. O que nos uniu lá atrás foi o sonho de uma Palmeiras dos Índios melhor. E esse sonho nós construímos e as pessoas que amam a Palmeiras dos Índios ajudaram a construir também. E é este sonho que nós não queremos deixar de sonhar. Nós não queremos acordar novamente e perceber que o município ele não terá uma condução responsável mais uma vez. Então, eu não posso, por conta de uma decisão política tomada, eu colocar tudo aquilo que nós construímos durante 12 anos e eu achar que isso não aconteceu. Aconteceu. Tomou uma decisão, respeito a decisão tomada, como eu tenho certeza que o Júlio respeita a decisão que eu estou tomando de ser pré-candidato. A candidatura só existe depois de convenção. Eu sou um pré-candidato, eu estou defendendo as minhas propostas e vou avaliar no final desse processo de pré-candidatura se eu devo continuar com esse processo. De onde é que vai vir essa resposta? Do povo. É o povo que vai dizer se o doutor Márcio é um pré-candidato bom e que esta pré-candidatura deve ser consolidada com a candidatura. É o povo que vai dizer. Você sabe, você ouve as pessoas, você sabe o que está dentro do coração das pessoas. E é isso que vai fazer. E se Deus me permitir seguir com esse processo, nós vamos continuar. Serei candidato a prefeito e irei certamente com o objetivo de conquistar a vitória e ser gestor de Palmeiras dos Índios. Então, eu não vou desconstruir. Você tem família, você tem irmãos, você tem primos, você tem pai, você tem mãe. E quantas desavenças acontecem dentro de uma família, quantas arestas
você tem que aparar dentro da família para você manter o seu amor e o seu carinho dentro da família. É a mesma coisa na relação de amizade. Né? Não vai ser uma única coisa que aconteceu agora, que foi uma decisão tomada pelo Júlio de não me apoiar, compromisso que ele não tinha, não existiu. Você vai, absolutamente, sabia do meu desejo de querer ser candidato, tanto ele como algumas pessoas dentro do governo. Mas isso não dá a ele a obrigação de me apoiar. Tem todo o direito de tomar a decisão que tomar de querer. Até porque a proposta da pré-campanha do senhor também, da pré-candidatura, é dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito de uma forma mais aprimorada, né? Palmeiras precisa avançar. Palmeiras avançou muito durante 8 anos. Quem conhece Palmeiras dos Índios hoje sabe a diferença. Não tem nem por que a gente está colocando isso na mesa, porque é uma coisa assim, as pessoas dizem de maneira aberta em todo canto. Não quer ver com o modelo de gestão que o Palmeiras teve na gestão anterior. Quer ver esse modelo de gestão colocado em prática e com muito mais eficiência, avançando a partir desse modelo de gestão. É isso que as pessoas querem. E é isso que eu tenho certeza que eu posso fazer e estou me propondo fazer. Este modelo de gestão, eu tenho capacidade de continuar conduzindo esse modelo de gestão e com muita mais eficiência, porque cuidar das pessoas é uma coisa que eu sei e foi o que eu fiz durante toda a minha vida. E eu sei como é que a gente pode fazer isso. Nós tivemos uma mudança na infraestrutura de Palmeiras muito grande, mas a gente agora precisa fazer com que as pessoas se sintam abraçadas por essa infraestrutura toda que nós montamos. E é isso que nós vamos fazer, e é isso que eu me proponho a fazer. Doutor Márcio, a pergunta que não é apenas minha, mas de muitos palmeirenses. Por que doutor Márcio quer ser prefeito de Palmeiras dos Índios? Muito bem, Cal. Por que é que eu quero ser prefeito de Palmeiras dos Índios? Por paixão. E por me sentir preparado para ser prefeito de Palmeiras dos Índios. Você, quando promove mudanças que trazem o bem para uma população e para uma pessoa, e principalmente falando agora de política, onde você consegue promover este bem e ter nas mãos o poder, e que esse poder pode ser utilizado para fazer o bem, você tem a convicção do que é isso, você tem desejo de caminhar muito mais. E foi isso que eu vi durante 8 anos. Eu vi uma responsabilidade de gestão que transformou a realidade da vida das pessoas. E essa realidade que as pessoas hoje vivem, a gente pode melhorar ainda mais. E eu tenho certeza que isso eu sei fazer. Não estou aqui caindo de paraquedas. Eu não assumi um cargo há 3 meses para dizer que eu estou capacitado para ser prefeito de Palmeiras dos Índios, absolutamente. A minha história foi construída durante quase 30 anos de retorno a Palmeiras dos Índios. Como secretário de saúde, como vereador, como vice-prefeito, como gestor. Então, essa construção me dá, esses degraus que eu fui galgando durante a minha vida, me dão a condição de dizer, este modelo de gestão que nós implantamos deu certo para Palmeiras dos Índios, eu estou capacitado para fazer e vou fazer com que Palmeiras continue avançando a partir desse modelo de gestão. É isto que me move e é isto que me faz querer ser prefeito de Palmeiras dos Índios. Doutor Márcio, quero aqui, tá, em nome de todos que fazem o podcast Altos Papos, desde Fotos Produções, agradecer ao senhor pela sua vinda até o nosso bate-papo mesmo, saudável, né? Falar sobre política, família, relacionamento pessoal, profissional. Isso foi muito importante para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do que está por trás do jaleco, né? Do Dr. Márcio, da pessoa do Dr. Márcio. E eu quero que o senhor deixe aí as suas considerações finais para os palmeirenses que estão nos acompanhando nessa noite, né, tão especial de sexta-feira. Cal, primeiro eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Deus me dá a cada dia, a cada momento, a cada nascer do sol, a cada chegada do sol, a oportunidade que Deus me dá de fazer com que a vida ela seja tocada à frente no sentido de poder você fazer o bem, sair de casa com o objetivo de fazer o bem. E é isso que Deus me proporciona a cada dia, né? Uma pessoa altamente limitada, uma pessoa que precisa muito da misericórdia de Deus em cada momento, mas que tem a convicção de que Deus está ao seu lado, ao meu lado,
para ajudar que a gente possa dar esses passos. O primeiro agradecimento que eu quero fazer é a Deus, um Deus misericordioso e principalmente um Deus do impossível, que faz com que a gente pense alto, principalmente quando nós sabemos que Ele está olhando e sabe o que nós temos dentro do coração e o que nós queremos fazer quando nos propomos a fazer algo e principalmente pelo bem dos outros. Agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço a minha família que entende que é uma missão que Deus está me dando, mais uma missão, de ser pré-candidato e procurar ser o melhor pré-candidato. Eu sempre digo, Cal, dizia isso para meus filhos quando eles estudavam medicina, dizia isso para meus filhos quando eles estudavam no Cristo Redentor, de que eles procurassem ser o melhor aluno do Cristo, procurassem ser o melhor estudante de medicina, e não esperassem para ser médico, para ser feliz, se realizar em cada instante da sua vida. Então, nesse instante, eu sou pré-candidato a prefeito de Palmeira dos Índios e vou procurar ser o melhor pré-candidato que eu puder ser, mostrando ao povo daquilo que eu sou capaz. Então, agradeço a Deus essa oportunidade, a minha família, agradeço a você, agradeço a Emanuel, a estrutura que montou aqui está de parabéns para possibilitar que pessoas como você pudessem ter um espaço digno para mostrar o seu talento e principalmente agradecer ao povo de Palmeira a oportunidade que está me dando de me mostrar e colher lá na frente os frutos dessa pré-candidatura. Sejam estes frutos quais forem. Né? Eu estou fazendo o meu melhor. E lá na frente nós vamos ter a resposta. Se a resposta for de seguir firme em uma candidatura, acreditando naquilo que eu posso fazer, eu seguirei. Se não for, a gente vai pensar exatamente quais são os passos que nós vamos dar. Mas hoje eu digo a vocês, eu sou o melhor pré-candidato que Palmeira dos Índios hoje tem, por conta da minha história e daquilo que me levou a chegar neste momento, em 2024, nessa situação de disputa, e eu tenho certeza que Deus me preparou para isso. Doutor Márcio, obrigado mais uma vez e até uma breve conversa. Se Deus quiser, Carl, muito obrigado, que Deus continue te abençoando com o seu talento, com sua voz, com o seu desempenho diante das câmaras e diante de todos. Muito obrigado. Tá aí, pessoal, nosso entrevistado de hoje, o pré-candidato a prefeito por Palmeira dos Índios, doutor Márcio Henrique. A todos, um breve encontro, altos papos. Um beijo, gente. O amor que faz o bem. Boa noite. Tchau. Até logo. Altos Papos com Calmelo. Alto do Cruzeiro. Aqui tem história.